Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Carliane já está aqui presente, já já Thalita chega por aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Carliane. Boa noite. Boa noite. Tio, aprenda agora. Falta só a Thalita. Daqui a pouco ela entra. Enquanto isso, deixa eu só passar aqui para um temazinho que faltou da primeira parte, que foi esse aqui, ó. Ainda a gente estava falando aqui da responsabilidade por culpa, né, subjetiva, então só duas posições minoritárias aqui que valem a observação, né, é que, primeiro, já existem alguns julgados isolados, né, que determinam a responsabilidade objetiva por cirurgia estética. Então, saindo da culpa presumida, né, já tem alguns julgados que estão indo além disso e estão dando, no caso aqui, ao médico, né, ao cirurgião estético, ao cirurgião plástico, a responsabilidade objetiva. Então, já com todas as regras, né, relacionadas aí à responsabilidade do fornecedor, né, sem aferição de culpa. E um segundo ponto, né, é a Giselda Hironaka, né, que é uma das nossas autoras aqui também bastante atuantes, direito civil e direito do consumidor, defende que a cirurgia estética também seja considerada obrigação de meio e que apenas leve a responsabilidade do cirurgião plástico por culpa comum, sem presunção da conduta culposa. Então, é outra posição aí que também tem tido, né, ressonância na doutrina em relação à cirurgia estética. Então, né, de um lado, tem aí julgados que estão tentando levar tudo para a responsabilidade objetiva, e tem outro lado aí da doutrina, né, que é defendida aí pela Gisele Hironaka, que quer colocar, né, quer acabar a questão da obrigação de resultado, quer transformar tudo como obrigação de meio, para que, né, não haja nem a possibilidade de inversão da prova, para que sempre o consumidor tenha que provar que realmente ocorreu o dano, né, e que foi causado por aquela conduta culposa do cirurgião plástico. Então, são algumas coisas que têm que ser aí, né, analisadas, mas a posição majoritária continua sendo a que eu mostrei na primeira parte da aula, né, que traz aí as possibilidades de culpa comum e culpa presumida, dependendo do tipo de obrigação, sendo de meio ou de resultado, certo? Bom, Thalita já entrou aí, cadê ela? Vocês estabeleceram alguma ordem para apresentar, Carliane, ou iam Sim, juntos? sim. Não, primeiro vai ser a Thalita, ela vai dar uma introduzida no assunto, vai apresentar para vocês mais ou menos o que a gente vai tratar. E depois eu entro para fazer uma análise dos votos dos ministros nessa decisão e a conclusão. Certo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela para avisar que ela já pode entrar. Então, agora, nessa segunda parte, vai ser justamente, né, para que Carliane e Thalita apresentem essa questão, né, relacionada ao julgamento, né, do Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário, que teve repercussão geral e que permitiu aí a aplicação das convenções de Varsóvia e Montreal, né, aos casos de transporte aéreo internacional. Então, as meninas vão falar sobre o tema, a gente vai assistir aí, prestem bastante atenção, porque tem tudo a ver com o nosso tema agora, né? Por isso que elas entraram hoje, né? Que tem tudo a ver com o fato do produto, o fato do serviço. E em seguida a gente vai dar continuidade aí, eu vou trazer outras informações importantes. Boa noite, Thalita. Oi, boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Já é para introduzir? Já.
Tá Já, joia, lembrei agora. o slide já está no ponto, já pode começar. Eu tinha perguntado antes a Carliane quem aqui ia apresentar primeiro, aí ela disse que era você. Aí acabou que não deu nem tempo de você respirar muito, mas respira fundo e vai. Pode começar. Pronto, tá joia então, pessoal. Vamos lá. Me perdoe qualquer coisa se eu não quiser entender. É o seguinte, o professor já tinha passado para a gente que vocês tiveram essa introdução inicial, esse conceito do fornecedor. E no direito do consumidor, a gente tem uma situação atípica que o consumidor, assim como no direito administrativo existe a supremacia do interesse público, que o público sobressai sobre o direito privado, no consumidor, as relações do consumo, consumeristas, no caso, o consumidor ele é esse protagonista e o próprio Código do Consumidor ele tem vários dispositivos, como a inversão do ônus da prova mesmo, que, em tese, por ser o consumidor considerado essa parte mais frágil, o empregador teria mais subsídios de dar algumas informações sobre o produto, enfim. A gente trouxe um recurso extraordinário. Esse caso, ele trata de uma situação atípica das que vocês viram em sala de aula, porque não existe essa situação dos dispositivos do Código Consumidor, até porque esse foi o objeto da análise desse recurso extraordinário, e sim a aplicação da Convenção de Varsóvia, que é uma disposição internacional. E eu vou explicar posteriormente por que essa aplicação. Nesse recurso, o recorrente é a Société. Pode ir para o item 2. Nesse recurso, o recorrente é a Société Air France, mas também existe a presença do amicus curiae de algumas empresas aéreas, e tais como airlines e alguns institutos internacionais também. A maior discussão é justamente essa antinomia, como vocês conseguem ver no slide, do Código de Defesa do Consumidor, que ele é muito mais abrangente e tem muito mais disposições a favor do consumidor, de certa forma, em questão do dano. Não existe essa limitação, como a Convenção de Varsóvia tem, que é justamente o alegado entre o artigo 22 da Convenção de Varsóvia e também em relação à defesa do Código Consumidor do artigo 14, que é essa disposição do fornecedor, porque a gente tem essa responsabilidade objetiva, que é ditada no CDC entre o artigo 12 e 14, ressalvando os profissionais liberais, que teria essa responsabilidade subjetiva, e nesse caso vai ter essa discussão no tocante à limitação dessa responsabilidade civil. E essa Convenção de Varsóvia, ela foi instituída em 1931 e foi um marco, porque ela justamente veio para delimitar, para tentar trazer essa uniformização desses conceitos do próprio tráfego aéreo, do transporte aéreo. Então, nessa discussão, por exemplo, são citadas algumas decisões que... Uma decisão que foi a favor... Ainda esse slide, pessoal. Foi citado várias decisões no decorrer da argumentação, tanto que existem disposições que são aplicadas no Código de Defesa do Consumidor e outras, como é citado, o Código Aeronáutico sobressaiu. Mas a maior discussão aqui é justamente por que aplicar a Convenção de Varsóvia. Não existe uma hierarquia entre as duas normas, o Código de Defesa do Consumidor, nem tão quanto a Convenção de Varsóvia. Por quê? O objeto de discussão aqui é o artigo 178 da Constituição Federal, que ela vem dispondo que existe sim a aplicação de... Eu vou ler o inteiro, pessoal, desculpa. Vai ficar mais fácil, vou ler letra de lei geral. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreos, aquáticos e terrestres
devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Então, esse foi o dispositivo objeto dessa discussão e, considerando que não existe uma hierarquia entre as duas normas e que essa Convenção de Varsóvia e o objeto da discussão não é uma discussão, uma norma supralegal que versa sobre direitos humanos, a gente vai para uma limitação que seria a lei específica sobressai sobre a lei geral e também o quesito cronológico. No quesito cronológico, apesar do Código Consumidor ser dos anos 90 e da Convenção de Varsóvia ser de 1931, a Convenção de Varsóvia ela é editada todos os anos. Então, ela acaba sendo muito mais atual do que o Código de Defesa do Consumidor. E também no que tange a especificidade, porque como a gente não está tratando de direitos humanos, e sim com uma modalidade específica de contrato e de dano, que seria no que tange a essas relações de tráfego aéreo, de bagagem, então seria aplicado. Eu vou passar agora para a Carliane finalizar. Tá dando para me ouvir direitinho? Que eu acho que a internet aqui tá dando as osciladas, mas vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês, basicamente, os ministros que votaram sobre essa decisão. A decisão foi praticamente unânime, a não ser pelo ministro Marco Aurélio e o ministro Celso de Mello, que votaram contra a tese da aplicação da Convenção de Varsóvia e, posteriormente, a de Montreal, a questão da decisão. Justamente, como a Thalia já introduziu, era para ver se existia ou não um limite de indenização por danos materiais que a empresa poderia pagar. E aí, na verdade, a decisão ela começou a ser julgada, em 8/5/2014. Foi o início da análise desse recurso. Só que a decisão final só veio sair no dia 25/5/2017, devido voto vistas e tudo mais. Enfim, após a análise de todos os votos, a maioria concordou com o relator, que foi o ministro Gilmar Mendes, e foram decididos 2 recursos na mesma sessão. E pode passar, por favor, Claudemir. Então, lendo aí o que está escrito no slide, a decisão deu o provimento ao recurso extraordinário de repercussão geral, que foi justamente visando a redução desse valor da condenação de danos materiais, limitando, né, o valor ao que vem estabelecido na Convenção de Varsóvia e Montreal, no artigo 22. Nas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso, por força do artigo 178 da Constituição, o caso em conflito... Por força do artigo 178 da Constituição, em caso de conflito, as normas da Convenção que rege o transporte aéreo internacional prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor. Então, o que é que acontece? Sempre que agora for ter uma decisão ou alguma análise de dano material, principalmente que é o cerne da decisão, né, do recurso, por extravio de bagagem, atraso de bagagem, perda de cargas, enfim, sempre vai ter a aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal, já que eles levaram em consideração, como a Thalita explanou, todo o critério cronológico e a análise de que a Constituição traz que é possível sim essa aplicação, então ninguém vai desobedecer à Constituição, né? E aí foi isso que os ministros decidiram. E é basicamente essa a nossa apresentação, pessoal. Claudemir, se você quiser que a gente acrescente mais alguma coisa, vocês podem soltar a dúvida e a gente acrescenta. Muito bem. Parabéns, Thalita, parabéns, Carliane, pela apresentação. Foi bem sucinta, bem resumida e trouxe aí em poucas palavras o sentido principal da decisão do Supremo
Tribunal Federal sobre a aplicação das convenções de Varsóvia e Montreal, esses casos, né, das relações de consumo aqui envolvendo o transporte aéreo internacional. Pessoal, quem está aqui assistindo, agora abrimos espaço para que vocês tirem dúvidas. Então, ficou alguma dúvida sobre a apresentação? Tem alguma dúvida aí sobre o alcance da decisão? Né? Como é que isso vai funcionar agora? Na sequência, eu vou trazer para vocês as convenções e alguns julgados do STJ para a gente ver também como é que isso, né, se desdobrou aí, quais são os desdobramentos dessas decisões para a vida cotidiana, né? Eu estava falando, Carliane e Thalita, antes, né, de vocês entrarem no começo da aula, para eles, né, que esses casos agora não estão acontecendo muito, porque com as restrições que o Brasil está sofrendo com a pandemia, né, pouquíssimas pessoas estão viajando, né, fazendo viagens internacionais. Mas quando a pandemia passar, provavelmente vai ter um boom de viagens internacionais, aí de novo vai acontecer de ter um monte de processos, né, dessa natureza chegando aos tribunais. Então é bom saber, já para a gente saber como é que isso vai acontecer, né, quais serão as consequências disso para o pós-pandemia, né? Então, pessoal, abre espaço aqui para vocês perguntarem. Como sempre na aula, pode perguntar ligando aí o microfone ou pode fazer a pergunta pelo chat para que as meninas possam responder aqui a vocês. Quem cala consente. Acho que o pessoal está sempre. Quem cala consente é. Deixa eu lançar uma primeira pergunta aqui para vocês. Na leitura que tem a ver com o que eu concordaram com tudo que a gente falou. eu estou vendo. Vamos ver se é isso mesmo. Na prova, vamos ver. Uma coisa, né, que depois eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria saber de vocês que deram uma olhada aí no recurso extraordinário. Vocês conseguiram compreender ou deu para perceber explicitamente nos votos dos ministros qual foi o alcance dessa decisão? Por exemplo, ela abrangeu todo e qualquer tipo de relação que envolva o transporte aéreo internacional, por exemplo, porque quando se fala em transporte aéreo, né, internacional, você não tem só a questão de entrar no avião e sair do Brasil, por exemplo, para a França. Não é só isso. Tem uma série de situações que vão acontecer aí para que esse voo, né, ocorra. Então, tem lá, compra, reserva de passagens, né? Quando chega no aeroporto, vai fazer o check-in, vai ter a questão da bagagem de mão, a bagagem que vai ser levada lá na mala, né, na mala gigantesca do avião. Tem a questão do próprio voo, né, como é que vai ser durante o voo. Se o voo é direto, como é que funciona, se tem escalas. Então, aí também o que acontece em caso de extravio de bagagens, as situações que ninguém quer passar, né? Extravio de bagagem, ou pior, né, de acontecer um acidente e as pessoas acabarem morrendo. Então, a decisão do Supremo, nesse caso aí que vocês viram, né, ela chegou a se debruçar sobre essas especificidades, eles chegaram a mencionar essas situações ou foi uma decisão bem geral dizendo assim, só se aplica a convenção, né, as convenções de Varsóvia e Montreal e acabou. Como é que foi aí? Ficamos esperando a outra para ver quem vai responder. Ordem alfabética. Droga. Esse é o argumento que eu sempre uso no Pipi, professor. Puxa vida. Então, vamos lá. A decisão, ela trouxe basicamente apenas a questão do dano material da perda de bagagem. Tanto que até eu não me recordo agora se foi no momento em que a ministra Rosa Weber estava falando, ou se... Não me recordo agora em que voto foi exatamente. Mas eles até conversaram assim, sobre a questão do dano moral. E aí foi uma coisa muito abrangida por eles, porque a convenção ela não traz sobre dano moral. Então, eles colocaram muito na questão, foi isso, Thalita? Colocaram muito na questão do dano material, da perda de bagagem. Eles não saíram dessa análise, até porque o caso em questão que eles estavam trabalhando era só com relação a isso. Então, eles se limitaram demais a esse ponto específico.
Tanto que no Pois final teve você a concorda discussão também comigo? de incluir a de Montreal, mas aí não, a documentação é só da Varsóvia, vamos especificar a Varsóvia, mas realmente essa questão ficou esse limbo em relação aos danos morais e também até outras especificidades, além da bagagem extraviada. Tanto é que eles começam a questionar a questão de existir uma declaração, porque assim, uma coisa é você restituir um item, mas já pensou se é um item histórico, algo que é de difícil reposição, mesmo você vai ter essa restituição do dano material e também em relação a esse valor que não tem nem como mensurar, né? Então não a decisão ela é bem, apesar de explicar muito assim a questão constitucional, a questão do porquê da aplicação dessa legislação, ela é meio vaga em relação se ela tem esse alcance todo, se é toda a situação de transporte internacional, que existia alguma relação, existia um brasileiro e existe como evocar, se vai ter essa aplicabilidade. Pelo menos esse foi o meu entendimento. Certo. Aí, vocês entraram em um outro ponto, né, que eu queria também ressaltar, que é a questão do dano moral. Porque, assim, quando se vai falar das convenções, a Convenção de Varsóvia é muito antiga, como vocês já ressaltaram, né? Ela já completa 100 anos. E lá naquela época não se discutia ainda dano moral, né? Porque a discussão sobre dano moral é uma questão mais recente aí no direito do consumidor. A Convenção de Montreal já é mais recente, ela é de 99 e aí ela vira decreto aqui no Brasil já nos anos 2000, né? Já 2006, salvo engano, a gente vai conferir daqui a pouco essa data. Então, aí já tinha a possibilidade, mas mesmo assim a Convenção de Montreal não se deparou com isso, porque só realmente, como a gente vai ver daqui a pouco, vai se tratar de questões materiais, né? Do que tem dentro da bagagem, né? Do peso da mala, mais isso, né? Eles realmente não se depararam com essas questões. Então, diante disso, a gente pode dizer que pode haver uma aplicação híbrida, né? Não sei se a decisão do Supremo chegou a isso, não sei se vocês conseguiram captar isso. Provavelmente não foi essa a intenção dos ministros, né? Porque a decisão foi muito específica, como vocês falaram, mas diante disso, será que a consequência, né, desse julgado é a de se aplicar de maneira híbrida Código do Consumidor e convenções? Porque, por exemplo, para danos materiais vai se aplicar a Convenção Varsóvia e Montreal. Se for danos morais, vai entrar para o CDC? Como é que vai funcionar aí nesse caso? O que é que vocês, né, concluíram dessa análise do julgado do recurso extraordinário? Eu acredito que eles vão fazer justamente essa utilização híbrida. Até porque, como foi até, se eu não me engano, teve uma parte que um dos ministros ele falou justamente sobre isso, que a Convenção de Varsóvia e Montreal não falaria sobre tudo e que ainda assim a gente precisaria usar o Código do Consumidor, porque ele iria abranger certos aspectos próprios que a Convenção não tem. E aí, eu acredito que será assim, será esse uso híbrido da legislação. Thalita está com você agora. Tá. Eu concordo que para os consumidores em geral seria mais interessante essa adesão híbrida, mas eu vejo que tem um interesse de trazer essa uniformização e que, pelo que eu vi, o interesse dessas instituições é que cada vez mais esses institutos internacionais que trazem uma coisa muito medida, muito fechada, que aí qualquer tipo de entendimento vai ficar fechado. Eu vejo que aqui a gente tem essa intenção de ter esse modelo híbrido, mas eu vejo também a possibilidade de outros tipos de decisões em outras situações, querendo fechar mais esse entendimento para ficar uma coisa muito limitada, e não dessa forma como é mais ampla na legislação do CDC. Certo. Essa polêmica, né, essa discussão aqui, ela vai realmente ter resultados quando a gente for analisar daqui a pouco os julgados, né, paradigma aí do STJ, né, porque o Supremo dá a decisão ali sobre a constitucionalidade e tal, mas quem realmente tem aplicado aos casos concretos, né, é o STJ.
e aí a gente vai perceber que tem posições divergentes na terceira turma e na quarta turma. E uma posição vai para o sentido que a Carliane disse e a outra para que a Thalita falou. Então tem a ver aí com as duas posições. Elas não estão nem erradas completamente, nem certas completamente, porque há essa imprecisão e que vai ter que ser definida, né? Vai ter que... aqui cabe, né? É necessário ter uma uniformização de jurisprudência, porque logo, logo vamos ter muitos problemas, principalmente visando essa questão que eu estou falando, né? 2022, provavelmente, né, sendo bastante otimista, né, a gente vai ter superado a pandemia e aí vai ter o boom de viagens internacionais. Aí, de novo, vão acontecer os problemas que sempre acontecem. Extravio de bagagem, problema com as passagens, né, porque agora já tem essas leis, né, que tem aqui a medida provisória atual, que tem aí a possibilidade de se postergar o período, né, para confirmação das reservas, das viagens, das passagens até 31 de dezembro de 2022, até quando a pandemia passar, porque tiraram, né, o estado de calamidade pública e trocaram enquanto a pandemia durar, né? Então, tem todas essas questões que envolvem aqui esse tema, né? Então, deixa eu passar agora aqui, podem continuar aí, porque a gente vai até fazendo esse bate-papo aqui para, né, se vocês quiserem ressaltar alguma coisa que viram lá na decisão do Supremo, que ajuda a entender o que eu vou passar agora aqui na sequência, tá? E os alunos aqui não é só uma conversa entre o professor e as monitores, né? Se vocês têm dúvida, vão perguntando, tá? O assunto, ele requer um pouco mais de atenção, porque realmente, né, são muitos detalhes, né, mas é uma situação interessante aqui de ser trazida, né? É bom para sair um pouco desse foco só teórico, né? Só falando aqui de teoria. Então, estou trazendo casos práticos aqui, situações do dia a dia mesmo. Não é mais tão dia a dia assim, porque a gente não está tão, né, não está viajando, né, fazendo viagens internacionais, mas a ideia é que isso volte a acontecer, né, quando a pandemia passar. Pois bem, então, deixa eu mostrar aqui, né, as convenções que as meninas falaram, a Convenção de Varsóvia, né, está aqui, convenção para o nome oficial, né, a Convenção para a Unificação de Certas Regras relativas ao transporte aéreo internacional, foi assinada em Varsóvia em 12 de outubro de 29, modificada pelo Protocolo de Haia, assinado em Haia em 28 de setembro de 1955 e alterada pelo Protocolo número 4 de Montreal de 75. Claro que isso já passou por várias atualizações, como a Thalita já mencionou, né? O protocolo atualmente, né, esse aqui que eu tinha baixado, né, era o de janeiro de 2001, que tinha sido ratificado por 60 países, mas, como Thalita falou, confirmando, é uma atualização periódica. Tanto é que nesse texto aqui, como vocês vão ver, não se fala nem na moeda unificada, né, no euro. Vai se falar ainda na moeda francesa, nos francos. Então, deixa eu passar aqui para a parte mais interessante, né? O capítulo 3, né, que trata da responsabilidade do transportador. Aí ele vai do artigo 17 em diante. E aí a parte que é mais interessante aqui é do artigo 22, né, que trata dos valores, né? Porque o ponto importante dessas convenções e que diferencia as convenções do CDC é que se impõe um teto, né, um valor máximo para as indenizações. E aí vai se colocando valores, né? E não se pode ultrapassar esses valores. Com a nossa sistemática do Código do Consumidor é diferente, a gente não tem teto, a gente tem um valor lá que vai sendo estabelecido caso a caso. E essa é a grande questão, né? Essa é a grande dúvida, né? Como aplicar essas convenções diante do modelo brasileiro, né? Que não prevê como regra, né, se estabelecer tabelamento, se estabelecer teto de valores, né? E essas convenções prevêem isso. Então, por exemplo, aqui, no artigo 22 da Convenção de Varsóvia, vai ter isso, né? No transporte de pessoas, a responsabilidade da entidade transportadora relativa a cada passageiro é limitada à quantia de 250 mil francos. Então, sempre vai ter esses valorizinhos. Ó. Aí, no transporte de bagagens, a responsabilidade da entidade transportadora não poderá exceder 250 francos por quilo. Então, é uma questão material mesmo, né? Como Carliane e Thalita falaram, né? Não envolve questão de dano moral, é tão específico, né, quanto a questão material, patrimonial, que envolve até o peso da bagagem, né? Então, é um valor X por quilo, certo?
A convenção mais recente, né, a Convenção de Montreal, né, ela foi aprovada em 28 de maio de 99, e aqui no Brasil, né, ela foi recepcionada, né, foi recebida aqui, foi incorporada ao direito brasileiro pelo Decreto 5.910 de 2006, certo? E aí, nesse decreto, né, vai estar aqui o texto original da convenção. E aí, o artigo 1º da convenção coloca: a presente convenção se aplica a todo o transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga efetuado em aeronaves mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao transporte gratuito efetuado em aeronaves por uma empresa de transporte aéreo. Isso aqui é respondendo a uma pergunta que foi feita por alguns alunos algumas aulas atrás. Quando eu comecei a falar desse tema, né, de transporte internacional, aí alguns alunos ficaram em dúvida se era transporte aéreo ou qualquer transporte, por exemplo, cruzeiro, né? Tal. Não, está bem claro, né? Até na redação do artigo 1º aparece aeronaves, né? Aeronaves, transporte aéreo, 3 vezes, né? Então, fica bem claro que é só transporte aéreo, né? Descendo um pouquinho mais aqui, né? Aí a gente vai ter a seguinte descrição. Vamos então, né? Também, tal como na Convenção de Varsóvia, o capítulo 3º, né? O que vai tratar da responsabilidade do transportador. E medida, aí veja, né? Tem logo no título, né, do capítulo, medida da indenização do dano. Então, é bem claro, né? É bem clara a intenção dessas convenções de estabelecer valores máximos, teto, né? A medida até onde pode ir o dano, né? Até onde ele pode ser mensurado, até onde pode ser medido em valores financeiros. E aí tem, né, o artigo 17, né? Que coloca a responsabilidade do transportador por morte ou lesão dos passageiros, destruição, perda ou avaria da bagagem, né? Ou caso a bagagem não tenha chegado após 21 dias seguintes à data em que deveria haver chegado. Então, tem até um prazo aí de tolerância, né? Para ver se resolve o problema. 21 dias para ver se a bagagem chega. O problema é que, às vezes, a viagem não dura 21 dias, você volta para casa e a bagagem fica perdida pelo caminho, né? Aí tem outros artigos que tratam de atraso, né? O artigo 19, exoneração de responsabilidade, né? Porque a responsabilidade não é integral. E aí começa, né, a partir do artigo 21, o estabelecimento dos valores, certo? E aí a medida que é usada aqui, diferentemente da Convenção de Varsóvia, é uma medida, né, é um valor que pode ser mensurado e é um valor que tem variação, inclusive, né, de acordo com a cotação das moedas. E aqui a moeda, vamos dizer que é usada, né, universal, seriam chamados direitos especiais de saque por passageiro, certo? Que tem aqui, então, né, essa sigla, direitos especiais de saque, aparece no português com a sigla DES, direito especial de saque, ou na nomenclatura internacional aparece como XDR. Na cotação de hoje, né, que eu fui procurar, na cotação de hoje, 4 de maio de 2021, um direito especial de saque por passageiro custa R$ 7,00, equivale a R$ 7,79. Então, a base dos valores aqui que eu vou passar da conversão é essa, né? Então, um direito especial de saque equivale, né, a R$ 7,79. Aí, no caso aqui do primeiro, né, da primeira indenização, está dizendo o seguinte: o transportador não poderá excluir nem limitar sua responsabilidade com relação aos danos que não exceda de 100 mil direitos especiais de saque por passageiro, que isso convertido para reais vai dar R$ 779 mil. Então, o valor máximo que pode ser pago a título de indenização por essa convenção, né, pela morte de passageiro, pela lesão sofrida por um passageiro, é essa. Então, não pode ultrapassar a indenização desse valor de R$ 779 mil. Certo? Aí, mais à frente tem limite de responsabilidade pelo atraso, né? Aqui, atraso no transporte de pessoas. Aí a responsabilidade se limita a 4.150 direitos especiais de saque por passageiro. Isso em reais vai dar R$ 32.328,50. Então esse é o valor máximo que pode ser pago pela Convenção de Montreal a título de atraso, né, no transporte aéreo, certo? É o valor máximo que pode ser pago, né? No transporte de bagagem, né, em caso de destruição, perda, avaria ou atraso, se limita a 1.000 direitos especiais de saque por passageiro, ou seja, R$ 7.790. Esse é o valor máximo que pode ser pago por bagagem, né?
em caso de destruição, perda, avaria ou atraso. Olha que situação. Você está carregando lá, né, pedras preciosas, você está carregando uma bagagem de alto valor, o valor máximo é esse, é 7.790, né? Aí vem outra, né, que é transporte de carga, porque aí tem a diferença de transporte de passageiros, né, normal, e transporte de carga. Aí vai ser 17 direitos especiais de saque por quilograma, né, que dá o quê? A cada quilo, R$ 132,43, né? Esse é o valor máximo que pode ser cobrado por quilo, né, no caso de carga, né, destruição, perda, avaria. Então, imagina só, né? Você vai ter lá uma série de coisas, né, que você está carregando na sua bagagem. O valor máximo é esse, né? 1.000 direitos especiais de saque, R$ 7.790. Se exceder esse valor, não vai ter como buscar, né, esse ressarcimento, porque o teto é esse, 7.790, né? E aí, claro, né, vem uma possibilidade de abertura, né, que são essa aqui do artigo 20, do inciso 6, né, o ponto 6. Os limites prescritos nesse artigo não dá nem a metade do preço do MacBook Air, exatamente, né? Então, imagina, né, se você está levando artigos de alto valor ali, né, não vai ter como ter um ressarcimento básico. Então, aí, os limites prescritos nesse artigo não constituem obstáculo para que o tribunal conceda, de acordo com a sua lei nacional, uma quantia que corresponda a toda ou parte dos custos e outros gastos que o processo haja acarretado ao autor, inclusive juros, né? Mas não pode exceder esse valor, né? Quanto aos danos materiais. Aí vem a discussão. Dano material está aí, né? E o dano moral? Não se tem menção ao dano moral. Aí vamos para o Brasil, né? Voltando para o Brasil. Aí, como eu disse, são duas posições que você encontra no STJ, certo? Uma da terceira turma, outra da quarta turma, que são as turmas que julgam essas questões relativas ao direito do consumidor. Começando aqui pela terceira turma, temos um julgado, né, que é o recurso especial 1.842.066, que teve como relator o ministro Moura Ribeiro, e teve decisão unânime, né? Foi ali julgado por volta de 2018. E o que é que prevê, então, esse julgado, né? Qual foi a decisão? O STF, no julgamento do recurso extraordinário 636331, com repercussão geral, fixou a seguinte tese: nos termos do artigo 178 da Constituição, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código do Consumidor. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. As indenizações por danos morais, decorrentes de extravio de bagagem e atraso de voo, não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Então, aí, como o Carliane falou, é um sistema híbrido, né? Se aplica para dano material as convenções, para os danos morais o CDC. Sem limite para danos morais, aí é possível obter indenizações maiores. Porém, na quarta turma, o entendimento não é esse. O ministro Luiz Felipe Salomão, que foi seguido pelos demais, decidiu o seguinte: consumidor para fins de tutela é aquele que exaure a função econômica, tal, né? Aí, por um lado, o artigo 1º, a linha 1 da Convenção de Unificação, a Convenção de Montreal, elucida que esse diploma se aplica a todo o transporte internacional, né, sobretudo em aeronaves. E aí, as limitações e tarifações estabelecidas pela Convenção estão ancoradas em justificativas relevantes, como indispensabilidade de contratação de seguro, compensação entre limitação e agravamento do regime de responsabilização, unificação do direito quanto aos valores indenizatórios. Isso quer dizer que aí só se aplica na quarta turma as convenções e não se aplica o CDC, inclusive quanto a eventuais danos morais. Então é preciso unificar essa jurisprudência, o que ainda não aconteceu. Pessoal, com isso, né, concluímos aqui a apresentação desse tema, certo? Thalita e Carliane, obrigado aí pela participação. Falta menos de um minuto. Vou me despedir de vocês. Boa noite e a gente se vê na próxima terça, todos os alunos. Carliane e Thalita, continuamos a conversa pelo WhatsApp, nosso grupo lá da monitoria. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Boa professor. noite, obrigado, meninas, pela apresentação. Obrigada pela atenção, A gente pessoal. agradece a atenção de vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho, boa noite.